Cuidado com a autoconfiança espiritual. Lá em 1 Coríntios 10, 12 diz assim: tem muita gente achando que está firme espiritualmente, mas Paulo deixou um alerta. Aqueles que pensam estar em pé, cuide para que não caia. Às vezes, o maior perigo não é o inimigo lá fora, mas o orgulho aqui dentro. Não se engane achando que você está forte demais para cair. Vigia, pois quem está de pé só permanece pela graça e misericórdia de Deus. Muitas das vezes você vai se posicionar, você vai declarar quem você é e o seu pensamento. Você precisa se autoavaliar para você entender o seu primeiro contexto de se você está autossuficiente, firme o suficiente para você declarar aquilo sobre, naquele assunto, naquele tema, naquele conteúdo. Eu, como tenho uma leitura muito aprofundada no comportamento humano, por estudar isso, por ser terapeuta cristão, eu entendo muito sobre o comportamento da pessoa quando ela declara com firmeza sobre aquilo que ela está falando. E muitas das vezes, essa pessoa internamente está falando muito mais do que as palavras que ela está declarando para fora. E antes de você ter uma verdade absoluta, que é do jeito que você pensa, que é a verdade que você acredita, você precisa entender o contexto, você precisa entender o cenário, você precisa entender como você está para declarar tamanhas palavras. E eu venho percebendo em 21 anos de evangelho que as pessoas, elas querem muito que as outras pessoas sejam igual a elas. E a grande verdade é que não dá para ser igual ao outro. E todas as vezes que você tentar replicar o outro, você vai se frustrar. Porque nós somos seres únicos, com capacidades diferenciadas umas das outras, potencial diferenciado um dos outros. Então, quando você começa a virar cristão, quando você se torna cristão, novo convertido, é muito comum no primeiro amor você começar a se encher das verdades absolutas. Mas quando você vai passando pelos processos ao decorrer da vida, você vai entendendo que nem tudo é a ferro e fogo, nem tudo é de uma maneira imposta ou enxertada no outro, sabe? Simplesmente o evangelho começa a acontecer de dentro para fora. Ontem nós falamos sobre o poder que o alimento externo tem para poder nos contaminar e o quanto o que sai de dentro contamina o nosso eu. A palavra vai dizer claramente que o que te contamina não é o que vem de fora. Não é o que você come, pode ou não pode comer algum tipo de alimento. O que sai de dentro para fora é o que realmente te contamina. As suas intenções, o seu comportamento fora de alinhamento com o propósito que você foi escolhido para viver. Então nós devemos tomar cuidado com as palavras, porque as palavras elas podem até trazer convencimento pelo ouvir, mas o comportamento fala a sua verdade. O comportamento fala das suas marcas do passado. O comportamento fala das suas dificuldades de lidar com o tema, com o assunto, com o conteúdo. Se você... o nosso professor, Márcio, ele fala o seguinte: se você está num lugar onde tem um terapeuta, um psicólogo, sinto te dizer, você está falando muito mais do que as palavras que você diz sobre você. Mas é porque a gente tem um olhar mais aprofundado para o interior da pessoa, para a criança que se formou dentro desse adulto. Então a gente tem uma leitura mais clara sobre aquele ser. Então o fato é que, antes de você ter uma verdade absoluta declarada, entenda que o outro tem a vida do outro. Aquela que Deus confiou para ele. E você tem a sua. Agora compete a você entender o que você pode fazer com a sua realidade, na sua condição, para melhorar o seu eu, para melhorar a sua história, a sua casa. Porque um desafio que você enfrenta na sua casa, o outro, de repente, não tem esse desafio. E se você quiser impor isso para ele, isso vai soar como se fosse algo até vago ou sem sentido para ele. E nós devemos ter cuidado com as palavras, porque as palavras machucam, as palavras matam, as palavras condenam, o comportamento também fala, o comportamento também condena. Mas, se formos religiosos a ponto de ferir o outro para me encher de mim mesmo, da minha convicção que eu estou na razão, será que Jesus faria isso? Será que Jesus feriria o outro para se encher de si mesmo e falar: eu sou o dono da verdade, eu sou o dono da razão? O apóstolo Paulo, todas as vezes que ele declarava a palavra exortando, mas deixando como uma orientação de comportamento, uma orientação de aprendizado. Porque a escolha, quem faz é o outro, não é você. Então você pode instruir a palavra, você pode falar da palavra, você pode conduzir aquela pessoa, desde que ela queira receber, desde que para ela faça sentido. Porque senão, é como Salomão diz, é como pérolas aos... não é Salomão que disse. Não sei onde está dizendo, mas está dizendo o seguinte: se você vai declarar palavras ou estar presente num lugar onde as pessoas não querem te ouvir ou não faça sentido para elas você estar ali,
é como se fosse lançar pérolas aos porcos. E se você está lançando pérolas aos porcos hoje, se autoavalie, analise sua conduta, analise o seu eu, analise como as pessoas te enxergam, e você vai ver o quanto isso vai trazer um parâmetro de equilíbrio na sua vida e vai trazer uma leveza, porque todos nós temos marcas do passado, todos nós temos feridas do passado. Algumas coisas não podem nem ser citadas, que já te machucam ou já te gera gatilhos. Outras é tão tranquilo, tão natural. Mas quando se fala de você, os seus desafios, a sua realidade, quando fala do outro, às vezes o que você viveu não significa para o outro o mesmo desafio. Então, respeitar o outro, não escandalizar, não afirmar que a verdade é absoluta, já traz um certo respeito e equilíbrio no ambiente, permitindo que você pode e tem direito de dar o seu ponto de vista, a sua colocação. Mas não faz sentido nenhum colocar como critério que o outro tem que fazer o que você faz. Até porque o certo ou o errado, ele é dentro da realidade de cada uma pessoa, não do todo, não do coletivo. Então, a palavra volta a dizer aqui em 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10, 12. Você que está de pé, cuide para que não caia. Não se ache autossuficiente. Mas a palavra também diz que é pela graça e a misericórdia dele que nós estamos de pé. Deus te abençoe nesse dia de hoje, que esse contexto edifique tua vida, que você consiga autoavaliar a si mesmo e encontrar as respostas de como você está se comportando, como você se conecta com o mundo lá fora. Eu tenho certeza que quando você faz uma autoleitura de si mesmo, você respira, inspira durante 6 segundos e você consegue centralizar no que Deus está falando no seu coração. Deus te abençoe.